Acabou de sair matéria do jornalista Rodrigo Matos sobre a venda da Vasco Safra e está muito próximo da negociação ser sacramentada. Inclusive, tem acordo assinado, segundo o UOL. A gente vai explicar. Na parte da manhã também a gente teve uma informação do jornalista Flávio Dias cravando que o Vasco está acertando com camisa 8 de nível de seleção brasileira para parar o aeroporto. Isso mesmo. A gente vai falar muito também aí sobre outros assuntos aí importantes que ganharam ênfase no noticiário do Vasco da Gama hoje, no dia 26. Né? E quem esperava, né, depois do título da Copa do Brasil, que não veio, o Vasco da Gama aí firme e forte. Né? Vamos começar aqui logo falando sobre o mercado da bola, tá? Em alguns momentos eu vou olhar para cima para seguir a minha pauta aqui, tá? Situação envolvendo o jogador Breno Lopes, tá? Hoje saiu uma informação na Net Vasco que verdadeiramente o Fortaleza pediu 2 milhões de euros ao Vasco da Gama para vender o jogador Breno Lopes, que verdadeiramente pertencia ao Palmeiras. Então, o Vasco realmente tem interesse no jogador. A situação já passou ali da parte de especulação e já tem proposta. O Fortaleza bateu o martelo, 2 milhões de euros. O Vasco efetuando esse pagamento. O Breno Lopes será atleta do Cruz Maltino. Tá? A gente também tomou conhecimento hoje, na parte da manhã, que o clube também tem interesse aí no jogador William Machado do Fortaleza, perdão, do Ceará. William Machado do Ceará. É necessário também trazer alguns jogadores aí para poder compor o elenco e o Vasco Gama batendo martelo aí para poder trazer esse atleta. Bom, vamos passar aqui mais informações sobre você, para vocês. Situação do jogador Ryan, antes da gente falar do camisa 8 que está chegando, e também do acordo que foi assinado hoje, agora na parte da tarde, entre o filho do Lamáquia e o Vasco, tá? Então vamos lá, vamos falar aqui sobre o Ryan. O Ryan realmente tem propostas para poder deixar o Vasco, tá? O destino do jogador deverá ser o Real Madrid, tá? O jogador vai receber uma proposta do Real Madrid na casa de 50 milhões de euros, tá? E o Real Madrid deixaria o Ryan ficar até o término da Copa do Mundo, perfeito? Então, a situação é essa. Dificilmente o Vasco vai encontrar aí uma oferta maior do que essa aí do Real Madrid, 50 milhões de euros. Se fosse eu dava uma segurada, deixaria para vender apenas depois da Copa do Mundo. A tendência é que o Ancelotti, nas próximas contratações, convocações, melhor dizendo, venha a convocar o Ryan, tá? Então, a projeção internacional do Ryan reflete o bom trabalho de base do Vasco da Gama, que pode render aí uma receita importante, que é vital para equilibrar a valorização com a manutenção da competitividade dentro de campo. Perfeito? Vamos falar aqui sobre a informação que o Flávio Dias nos trouxe hoje sobre essa situação do camisa 8 aí. O Vasco tem uma negociação avançada para contratar um camisa 8, né, um meio-campista brasileiro,
que atua no exterior e que, teoricamente, teria uma grande aceitação da torcida a ponto de parar aí o aeroporto quando chegasse aqui no Rio de Janeiro. Perfeito? E nomes aí circulam, como o Fred, que joga lá na Turquia, certo? Outros nomes aí, como o Davi Luiz, né? O Cria, aqui da base do Vasco da Gama, né? O Douglas Luiz, melhor dizendo, Douglas Luiz. A gente apurou que o Vasco tem um interesse no jogador Fred, aí do Zenit, perfeito? O jogador Fred do Zenit, podendo pintar aqui no Vasco da Gama. Então, assim, esses jogadores, tá, estão no radar do Vasco. O Vasco já tem até as bases salariais já acordadas com esse jogador, tá? Mais outra situação aqui que a gente quer passar para vocês, tá? O jogador aí, ele quer muito vestir a camisa do Vasco da Gama. Hoje também surgiu um assunto aí, Michael. Michael está sendo colocado aí para fora do Flamengo, não está nos planos do treinador, né? E o jogador recebeu sondagens do gigante da colina, o Michael. Perfeito? Então, além desse camisa 8 ali, o Vasco conversando com nomes aí como Michael e Talisca também. Bom, e para a gente concluir o nosso vídeo, a gente passa aqui a informação principal do dia, que tem a ver com a situação da negociação da SAF. Perfeito? Então, vamos lá. Informação do Rodrigo Matos, agora na parte da tarde, é que o Lamacker Filho assinou com o Vasco da Gama os NDAs, tá? Eu tenho um acordo assinado, ele já está em posse de toda a documentação atualizada do Vasco da Gama após a homologação aí da situação envolvendo a recuperação judicial do Vasco da Gama, tá? Ele já tem tudo ali, o acordo homologado, toda a documentação. O Vasco também já tem toda a intenção de investimento ali do Lamacker Filho. Então, é essa situação. O NDA foi assinado na parte da tarde, tá? Inclusive, a gente deve ter uma prioridade, uma preferencialidade aí para o filho do Lamacker para poder comprar essa situação da SAF do Vasco. E poderia chegar ali no montante de 90% da venda da Vasco SAF, valores ali que em 5 anos ficaria em 2 bilhões de reais, segundo a gente tomou conhecimento. Perfeito? Então, as negociações estão andando, tá? A tendência, tá, é que nas próximas semanas ali, o filho do senhor Lamacker já apresente a proposta vinculante para passar pelo Conselho de Beneméritos e também pelo Conselho Deliberativo do Vasco da Gama. Perfeito, pessoal? Para a gente ter a AGE e ter esse martelo batido aí, tá? Que agora tem a transparência, né? Que o contrato seja publicado para os vascaínos, para a gente poder ter acesso aí, tudo bonitinho, diferentemente do que aconteceu lá atrás com a 777 Parques, certo? Muito obrigado, Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu.